Glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar para o tema. Nosso tema está em 2ª Carta de Pedro 3, no verso 18, onde ele diz: cresça na graça e no conhecimento. Amanhã vamos estudar sobre o crescimento do cristão como o corpo de Cristo. Colossenses 2, 19. Vai ser o tema. E depois de amanhã vai ser crescimento no amor, tá bom? Crescer no amor. Isso aqui é outra lapada em crente que nem eu salvo pela graça. Só salvo pela graça. Ele não sabe nem o que ele está dizendo. Então, o Paulo ensina: cresça em amor. Filipenses 1,9 vai ser depois de amanhã. Que na verdade a palavra aí não é nem amor, porque tem tanto amor falso. Então ele escreve a palavra caridade, na minha tradução mais antiga. Cresça em caridade. Que você, a maioria das pessoas que dizem: eu amo meu próximo, eu amo Deus. E quando não conhece o significado da palavra caridade, que é um termo usado muito na Bíblia, Deus não pode utilizar ele para nada, para ajudar ninguém. É um amor só de boca. Irmão, a gente tem que amar o próximo como se ama, mas ele não faz coisa nenhuma para o próximo. Misericórdia. E como? Se é o amor que vai nos levar para o céu. Amor acima de tudo, diz a Bíblia. Se eu não amar Deus acima de tudo, que vamos estudar depois de amanhã. Tá. Irmão, já chama aí o novo convertido para vir, tá bom? Chama o desigrejados, um desviado para estudar. Aqui é um curso de teologia de graça, que ninguém está pedindo nem um pix para ti, nada. Tá bom? Então chame alguém e venha aprender um pouco conosco. Deus colocou a gente para dar um ensino diferenciado, que a igreja do falso profeta não tem e não vai ter jamais. Corra, principalmente das igrejas pretas, que elas são apenas uma empresa, tá? Não tem nada a ver com igreja. Eles citam um versículo ali e quem está lá no meio não pode nem ler Bíblia porque está tudo escuro e a luz só está em cima do pregador, porque é um cinema, é um palco, não tem nada a ver com estudar, porque como que é isso aí? Se eles apagaram a luz da igreja, como é que eles vão querer que tu estude? Entendeu? Se tu não pode ler porque está tudo escuro, breu. Eu tenho até a pregação do Silas Malafaia aí, que disse que chamaram ele para pregar numa igreja preta. Eu assisti ontem um pedacinho dele falando. Não gosto muito do Silas Malafaia porque tem tempo que ele foi muito pregador. De um tempo para cá tem muita coisa que não está mais dentro do cristianismo, então larguei de assistir. Mas ontem eu estava investigando no YouTube sobre Igreja Preta, encontrei uma pregação dele de 5 minutos, e ele dizendo que uma vez ele foi pregar numa igreja preta, que ele não sabe nem se tinha gente dentro do lugar onde ele estava pregando. Ele sabe, só quando o povo dizia glória a Deus, ele se espantava, aquele escuro breu na frente dele e ele pregando. Agora me diga, como uma pessoa dessa vai crescer no conhecimento? Se aqui na nossa igreja a gente pediu para aumentar as lâmpadas, para botar uma lâmpada, pintar tudo de branco, cada vez mais branco as paredes, e botar aquelas lâmpadas gigantes dentro do culto, com muita gente, quando a gente está pregando, ele não abre nem a Bíblia para acompanhar o que nós estamos lendo. Imagina uma igreja preta, como que ele vai crescer no conhecimento? Aí mesmo que ele vai ser enganado. Então tenha cuidado com isso, fuja da igreja preta, que lá é só comércio, é só para pegar dízimo e oferta, e a pessoa fica lá um raquítico na fé e diz: estou salvo pela graça, e não desfaz o velho homem, não tem ensino para destruir a velha natureza, para ele nascer de novo. Como que ele vai? Bem, então Jesus diz que um dos perigos da graça é ficar desgraçado. Apocalipse 3, vamos ler? Aqui é uma igreja chamada Laodiceia. 3,14 em diante se lê assim. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, se lê assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, aí escreve: anjo é uma expressão que Deus usa para o pastor da igreja.
porque a palavra anjo, do grego angelos, quer dizer mensageiro. Então é através dele que Deus queria dar a verdadeira mensagem, que Deus dá a verdadeira mensagem para ele repassar para o povo. Então ele é chamado de anjo da igreja, porque ele é o mensageiro que Deus quer usar quando ele é um verdadeiro pregador. Nesse caso aqui, o anjo da igreja não era anjo de coisa nenhuma, era um anjo caído, era um anjo satânico que estava dirigindo a igreja. Por isso ele chamou ele de desgraçado. Mas vamos ler por quê. Apocalipse 3, 14 em diante diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê zeloso, pois, e te arrepende. É o verso 19. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amado irmão, literalmente, aqui se trata de uma igreja que Jesus estava totalmente de fora dela, tentando entrar, não conseguia entrar. Era uma igreja que o próprio Deus vomitou ela. Sabe o que é vomitar? É quando você come alguma coisa que mexeu com tua barriga e começa a criar reações de vômito, que aquela comida não pode ficar, ela tem que sair e jogar fora. Assim era todo o ensino que acontecia dentro daquela igreja, assim era todo o cristianismo daquela igreja, e começava a partir de quem? Do líder. Porque quando a cabeça está doente, o corpo todo está doente. Nós vamos estudar a partir de amanhã. Tá bom? Então, olha só o que nós vamos falar. Essa igreja, Laodiceia, tinha esse pastor para quem Jesus disse: tu diz que tu é rico, tu diz que não falta nada para ti, mas tu não sabe. Olha a falta do conhecimento aí. Olha por que aquele pastor não cresceu nem na graça e nem no conhecimento. Ele disse: e tu não sabes. É o Apocalipse 3, no verso 17. E tu não sabes que tu és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Querido, aqui é o que? Primeiro, é quando você não estuda. Quando você está numa escola teológica onde os cursos de teologia nunca ensinaram nada sobre isso, e você vai ser um pastor, piorou tua situação, porque tu vai repetir para os outros aquilo apenas que tu aprendeu. Ou você está numa igreja verdadeira, começa a ouvir pregações satânicas, desfazendo tudo, e agora vai montar uma igreja de acordo com tudo que tu ouviu dos falsos mestres, não quis permanecer na verdade, e agora está vomitado. Viu, irmão? Essa palavra é vomitar, era uma expressão usada no Antigo Testamento, quando Deus falava para Israel, e dizia: olha, Israel, eu vou te introduzir numa terra, Israel. Eu estou tirando aquele povo ímpio para colocar vocês aí, Israel. E a terra está vomitando eles, quer dizer, está expulsando. Eu vou expulsar eles. Era uma palavra para expulsar da terra. E Deus diz: ó Israel, se tu fizer igual eles, tu também vai ser vomitado. Está aqui, ó. Eu vou ler para ti, ó.
Levítico 18, 19 em diante de não chegarás à mulher durante a tua separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é, quer dizer, os gays estão com a igreja para gay e não sabe que estão vomitados. Ensino satânico dentro das igrejas, dizer agora a igreja é só de gay, porque nós estamos na graça, é só pela graça, não precisa deixar de ser gay. Você está descaindo da verdade. O diabo está usando pregadores para você ficar varão com varão, como se fosse mulher, mulher com mulher, como se fosse um casal. Aqui está dizendo que a abominação, você vai ser vomitado, você já está vomitado, como estava Israel na época de Moisés, há 1500 anos de Cristo, e também na época da igreja de Laodiceia, muitos e muitos anos depois de Cristo. Aí fica dizendo, nós estamos salvos pela graça, não precisa largar o pecado. Mentiroso. Aí ele diz, verso 22, Levítico 18, com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é, não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, confusão é, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram, as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Levítico 18, 25. Aí ele vai repetir de novo aqui, já. No verso 26 diz, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas coisas fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Verso 28, para que a terra não vos vomite, havendo-vos contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós, porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, vomitar, que a minha tradução mais antiga de Ferreira de Almeida, revista corrigida, vomitar, é quando Deus não quer mais relacionamento. Olha, vai-te embora para lá, fica aí dizendo mentira, que salvação é pela graça, mas não muda nunca. Essas bandalheiras do diabo, que o diabo te ensinou desde cedo, tu aprendeu com ele, Satanás entrou em ti, transformou numa criatura antibíblica, anticristã, e tu vem dizer que tu é salvo pela graça, e tu está vomitado e não sabe, porque não tem conhecimento, não quer orar, perguntar para Deus, e quer continuar no pecado, apaixonado pelo pecado, e quando Deus levanta um para falar contigo, tu dá escarnece, então tu blasfemou, você praticou blasfêmia contra o Espírito Santo, que está em Hebreus 10, 29, e está em Hebreus 6, 1 em diante. Cuidado com isso. Mas eu quero te falar sobre essa questão do desgraçado. A maioria das Bíblias, irmão, não usa essa expressão. Apenas a minha tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, aqui está mais perto do original, usa a expressão desgraçado. A maioria das Bíblias modernas usa a palavra infeliz e outras mensagens que nada tem a ver com a desgraça, quer dizer, sem a graça, sem Deus, sem perdão, sem salvação, sem comunhão, expulso da relação com Deus, como um galho de João 15, 1 em diante. Como Paulo disse para os romanos no capítulo 11, está aqui a salvação pela graça, vem ver aqui, Romanos 11,
Verso 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu estás em pé pela fé, então teme, não te soberbeça, porque se Deus não poupou os homens naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para tornar a enxertar. Então tenha cuidado, porque essas traduções modernas já ensinam o camarada a ficar fora da graça, porque esconde um monte de avisos e alertas essenciais para causar temor, para poder produzir um crescimento. Então cuidado com essas traduções. O diabo já usou a pessoa por umas traduções que tira totalmente o original. É como na minha Bíblia tem a palavra lascívia. Em Gálatas 5,19 diz: quem pratica lascívia não entra no céu. E dentro das igrejas do povo salvo pela graça, sem a graça, desgraçado, nunca prega o que é lascívia. Porque na Bíblia não existe essa palavra, entendeu? Enquanto que a palavra lascívia quer dizer sensualidade. Quem pratica sensualidade no céu não entra. Gálatas 5,19. Sensualidade é você expor seu corpo como desejo para os outros, é uma roupa muito apertada, é uma roupa transparente, é mostrar a sunga na rua para os outros, coisa que há 100 anos atrás nunca ninguém fez. Nunca ninguém, nem ímpio, nem perverso, nem santo, ninguém usava. Mas de um tempo para cá, lascívia, tá? Através das roupas, através das danças sensuais, através do homossexualismo e etc. A lascívia começou a se instalar, porque mudaram a tradução totalmente da Bíblia, tiraram isso da Bíblia, quer dizer, um falso mestre trouxe muita gente para descair da graça, perder a graça, ficar desgraçado, porque líderes não querem orar sobre isso, não querem estudar sobre isso, para tirar o povo de cair da graça de Gálatas 5,4 e ficar desgraçado do Apocalipse 3,18. Então, 17 e 18. Então, nós temos que estudar mais sobre isso. Aqui Jesus escreveu uma carta através de João para aquela igreja, que toda a igreja que estava ouvindo aquele líder estava desgraçada, e diz: então eu vou te vomitar da minha boca. E um dos motivos é esse, que ele estava sem a graça. Então no verso 16, ó, tu não é morno, ou melhor, tu é morno, porque tu não é frio nem quente, por isso eu vou te vomitar. O que é morno, irmão? É aquela pessoa que ninguém vê nenhuma mudança nele onde ele anda. Na igreja ele é quente. Glória a Deus, aleluia, vamos adorar. Fora dali, ninguém conhece ele. Ele é frio totalmente para o cristianismo. É uma pedra de gelo. Cuidado com isso, meu amado irmão, tá bom? Você é um morno porque você não pode carregar o verdadeiro cristianismo em você. Porque uma água morna, quem bebe uma água morna, ele tem que vomitar. Então todo o ensino que você vai dar para alguém, se for água morna, ou melhor, se for um ensino que não é cristianismo nunca, para causar lavagem, para causar alimento com água, que é o ensino, é a água, você está dando água morna, que é só para vômito, tanto das pessoas como Deus, porque o mundo por aí vai te olhar onde você chega: irmão, morar na minha igreja, a igreja me libertou, sou liberto, sou santo, vou para o céu. O cara diz: como? Se tu mente que dá bom dia para cavalo, eu te conheço, tu é drogado, viciado, tu é prostituto, tu sai da igreja, te atraca, vai dormir com tua namorada lá no quarto dela, todo mundo sabe, tu só pensa pegar outra e vem com o negócio de estar em igreja que diz: é salvo pela graça. Aí o povo diz: como tu é morno, melhor, tu não mostra cristianismo, mudança nenhuma, libertação nenhuma, na tua igreja eu não vou, essa tua palavra não aceito, isso não é coisa de Deus. Então, irmãos, isso é só para o engano, que Pedro diz que os homens profetas falsos, 2 Pedro 3,17, engano
é que faz as pessoas viver nessa vida desgraçada sem a graça. E Pedro diz, então cresça no conhecimento, para poder tu saber o que é graça, para poder tu se relacionar cada vez melhor com Deus, porque Deus não aceita qualquer coisa do crente, Deus não aceita a vida sem santidade. Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ponto. Então, irmão, vamos se arrepender, vamos se encaixar. Nós, inclusive, escrevemos um livro exclusivo sobre esse tema. Você sabe que nós já escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas. Um deles chama-se a banalização da graça, que a gente leva por aí quando alguma igreja chama a gente para dar um final de semana de seminário só sobre esse tema, sobre a graça. A gente leva a cópia desse livro. E cada membro que participa, ele compra apenas o livro, não precisa pagar mais nada, só o livro que a gente leva. Então, meus amados irmãos, é isso. Cuidado, porque tem muita gente sem salvação, sem nada de Deus, sem unção, sem coisa nenhuma, e está pregando todo salvo pela graça. Tenha cuidado. Bem, amanhã nós vamos estudar sobre o crescimento do corpo, né? De Colossenses 2,19, é o tema de amanhã. Chama o novo convertido para estudar conosco. Vamos tratar de amanhã o crescimento do corpo. O que é isso? Vamos estudar amanhã, tá bom? Tá, pega meu número, adiciona alguém aqui no meu link da Escola Bíblica, ou faça uma pergunta de algo que você não entendeu, estamos aqui te esperando, tá bom? Não pague para te matar, como tem muita gente dizimando e ofertando para falsos mestres, só para matar a vida espiritual deles, com ensino falso. Cuidado, tá bom? Invista em quem verdadeiramente está ensinando você a verdade, como Paulo diz em Gálatas 6, no verso 6, ele disse, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui, Gálatas 6, 6. Então, invista em igreja verdadeira, em líderes verdadeiros, esse sim você vai pagar para ser salvo, pagar para ele continuar pregando a verdade, ponto. Tá, pega meu número 984904763, o código do Maranhão 98, e nunca te esquece, envia essa mensagem para alguém e sempre diga para você mesmo que isso seja a tua bandeira de João 8,32, somente a verdade me libertará.